Sabe, dentro de cada um de nós existe uma orquestra bioquímica de uma precisão, assim, incrível, que mantém um equilíbrio super delicado para que a gente possa viver. Só que essa harmonia é desafiada o tempo todo. E para a gente entender como, vamos começar com uma pergunta que parece simples. Pois é, aqui está um paradoxo que parece que não faz sentido, né? O suco de limão tem um pH por volta de 2, ou seja, extremamente ácido. Então, por que um copo de limonada não causa um problema seríssimo para a gente? A resposta para isso revela um dos sistemas mais elegantes e vitais do corpo humano. Esse aqui é o número mágico para o nosso sangue, 7,4. Um pouquinho alcalino. Olha, se esse valor sair só um pouquinho dos trilhos, tipo for para 7,1 ou 7,7, as consequências podem ser fatais. Isso só mostra o quão rigoroso é o controle que o nosso corpo precisa ter. Para desvendar esse mistério do limão, a gente precisa primeiro voltar para o básico, para a molécula que torna a vida possível. A chave para a estabilidade do nosso corpo está escondida nas propriedades que são únicas da água. A grande sacada aqui é a polaridade da água. Pensa assim, o oxigênio é mais faminto por elétrons do que o hidrogênio. Isso cria um desequilíbrio que acaba transformando cada molécula de água num pequeno ímã, sabe? Com um polo negativo lá no oxigênio e os polos positivos nos hidrogênios. E como acontece com ímãs, essas moléculas polares se atraem umas pelas outras. O hidrogênio, que é positivo de uma molécula, fica ali atraído pelo oxigênio negativo da outra. Essa conexão, que a gente chama de ligação de hidrogênio, é o que dá à água a sua coesão. Ela é mais fraca que uma ligação normal, mas quando você tem um monte delas juntas, elas se tornam incrivelmente poderosas. Mas a parte mais fascinante é que essa rede não é rígida de jeito nenhum, é um verdadeiro balé molecular acontecendo o tempo todo. As ligações se formam e se quebram em trilionésimos de segundo. São esses agrupamentos oscilantes que permitem que a água seja líquida, fluida e, claro, o solvente universal da vida. Ok, com a água sendo nosso palco, a gente precisa de um jeito de medir o que está acontecendo nessa cena bioquímica. É aí que entra a escala de pH, a ferramenta que nos ajuda a quantificar o ambiente dentro do nosso corpo. O pH, no fundo, é só uma forma de medir a quantidade de íons hidrogênio que estão livres numa solução. E é uma escala logarítmica, o que quer dizer que um pH 2 não é só 2 vezes mais ácido que um pH 4, é 100 vezes mais ácido. E essa tabela aqui mostra direitinho o tamanho do nosso desafio. Olha só a diferença entre o suco de limão, com pH 2, e o sangue humano, que é rigidamente mantido em 7,4. Como é que o corpo consegue gerenciar um salto tão gigantesco? Bom, a primeira pista está no tipo de ácido. O ácido cítrico é o que a gente chama de ácido fraco. Diferente do ácido do nosso estômago, por exemplo, ele não se desfaz completamente na água. Ele libera seus prótons de hidrogênio meio que com relutância. E essa tendência é medida por um valor chamado pKa. E essa relutância dos ácidos fracos é justamente a chave para o mecanismo de defesa do corpo. Então, conheçam os heróis anônimos da nossa bioquímica, os sistemas de tampão. Um tampão, basicamente, é uma esponja molecular para íons de hidrogênio. É uma mistura de um ácido fraco com a sua parceira, a base conjugada. Quando o pH cai, ou seja, fica mais ácido, a base vai lá e absorve os íons H mais extras. Quando o pH sobe, o ácido doa íons H+. Simples assim. O ponto crucial aqui é o equilíbrio. A força máxima de um tampão acontece quando as concentrações do ácido e da sua base parceira são iguais. E esse ponto de equilíbrio perfeito, onde a capacidade de absorver e de doar prótons é máxima, ocorre quando o pH da solução é exatamente igual ao pKa do ácido fraco. Tem até uma equação famosa que descreve isso, a equação de Henderson-Hasselbalch. Mas calma, não precisa se assustar com o nome. O conceito é o que realmente importa. A equação mostra pra gente como ajustar a proporção entre o ácido e a base para manter o pH exatamente onde a gente quer. É literalmente a receita para a estabilidade. Certo. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. A acidez do limão, a estabilidade do sangue e o poder dos tampões. A solução final para o nosso paradoxo não está no laboratório, mas sim no ar que a gente respira a cada segundo. O principal sistema de defesa do nosso sangue é o sistema bicarbonato. Ele é feito de ácido carbônico, que é um ácido fraco, e a sua base conjugada, o bicarbonato. Esse é o guardião que vai enfrentar de frente a acidez que vem lá do suco de limão. E o processo é de uma simplicidade genial. Olha só, quando os íons H+ do ácido cítrico entram no sangue, o bicarbonato vai lá e captura eles na hora. Juntos eles formam o ácido carbônico. E aí vem o grande truque. Uma enzima super rápida transforma esse ácido em água e dióxido de carbono.
E é aqui que tudo se conecta de um jeito brilhante. O sangue, agora cheio de CO2 vindo do ácido neutralizado, chega nos nossos pulmões. Lá no ar que a gente respira, a concentração de CO2 é bem menor. E a natureza, você sabe, sempre busca o equilíbrio. O dióxido de carbono simplesmente passa do sangue para o ar nos pulmões e pronto, é expelido na nossa próxima expiração. O ácido que entrou pela boca como o suco de limão sai pelo nosso nariz na forma de CO2. É incrível. É um sistema de ajuste automático perfeito. Se o sangue fica um pouquinho mais ácido, a gente respira mais rápido para botar mais CO2 para fora. Se fica mais alcalino, a respiração diminui para segurar o CO2. É a homeostase em sua forma mais pura, uma dança silenciosa entre química e fisiologia. Nosso corpo é mestre em equilibrar o CO2 numa escala micro. Mas isso nos deixa com uma pergunta numa escala, digamos, macro. Se esse mesmo gás, o dióxido de carbono, está se acumulando na atmosfera e alterando o pH dos nossos imensos oceanos, qual vai ser o impacto no maior sistema vivo que a gente conhece?